tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de biologia? Hoje é um assunto relacionado ao primeiro ano do ensino médio. Vamos falar sobre transportes por membrana. Antes de mais nada, vale a pena nós conhecermos um pouco da função e da estrutura da membrana plasmática da célula. A nossa membrana plasmática, ela tem a função de controlar a entrada e saída de substâncias da célula. Não só a entrada e saída, mas também a quantidade e a velocidade com que essas substâncias entram e também atravessam a membrana plasmática. Vou apresentar para vocês agora, em uma imagem, a estrutura da membrana. Nessa foto, nós podemos ver a estrutura da membrana plasmática. A nossa membrana plasmática, ela é constituída de uma camada dupla. Nós dizemos uma bicamada de fosfolipídios, moléculas de lipídios associadas com proteínas. Também é possível ver que entre a camada da membrana plasmática é possível encontrar algumas proteínas. Essas proteínas, elas vão ter uma função muito importante quando nós formos falar sobre os transportes por membrana. Agora, eu vou começar a apresentar para vocês alguns transportes, ou seja, como algumas moléculas conseguem atravessar a membrana plasmática e entrar dentro da célula. Dentre os processos que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre 3 especificamente: a difusão simples, a difusão facilitada e o transporte ativo. Vamos lá? O primeiro processo que eu vou mostrar para vocês é a difusão simples. Esse processo é um processo passivo, ou seja, sem gasto de energia. Então, vamos ver a seguinte foto. Nessa imagem, nós podemos ver um exemplo da difusão simples acontecendo. A difusão simples, pessoal, é um processo passivo sem gasto de energia e as moléculas, elas tendem a ir de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Nós dizemos que isso é a favor do gradiente de concentração. Ou seja, você retira da onde está mais concentrado para passar aonde tem menos, com a finalidade de equilibrar as concentrações. Então, a difusão simples, ela acontece a favor do gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. Lembrando que esse processo é passivo. Um exemplo de difusão simples que nós podemos citar aqui é a passagem de oxigênio através das brânquias de um peixe. Nesta segunda imagem, nós podemos ver a difusão facilitada. A difusão facilitada, ela também é um transporte passivo, não gasta energia, mas ela é um pouquinho diferente da difusão simples. A difusão facilitada, ela também vai a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Mas um único detalhe que a difere da difusão simples é que nesse transporte as proteínas transportadoras ou proteínas carregadoras facilitam o transporte das moléculas. Ao invés das moléculas atravessarem a membrana propriamente dita, as moléculas atravessam a membrana através das proteínas transportadoras. Vocês podem perceber nessa imagem que o transporte das moléculas está acontecendo exatamente por dentro das proteínas carregadoras. Por isso nós chamamos de difusão facilitada. Afinal, as proteínas carregadoras, elas facilitam esse processo. Pessoal, vocês conseguiram compreender a diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada? Pois é, a diferença é mínima. As duas são a favor do gradiente de concentração, mas a facilitada tem o auxílio das proteínas carregadoras, a simples não. Agora vamos ver o último transporte de hoje, que é o transporte ativo. Olha só essa imagem. Pessoal, nessa imagem nós conseguimos ver claramente o que acontece no transporte ativo. Como o próprio nome já diz, ele é ativo porque ele possui gasto de energia. Ele é muito diferente dos processos anteriores. Ele não vai a favor do gradiente, ele vai contra o gradiente de concentração, ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Pode perceber que é totalmente diferente da difusão simples e da difusão facilitada. Aqui é um transporte totalmente diferente, ativo e contra o gradiente de concentração. Um exemplo desse transporte ativo é a passagem de íons através das células nervosas, ou seja, dos nossos neurônios. Bom,
Vamos resumir então agora os 3 tipos de transportes por membrana. Lembrando que a membrana plasmática é uma organela celular presente em todas as células que possui a função de controlar a entrada e saída de substâncias. Existem alguns tipos de transportes através da nossa membrana plasmática, e os que nós conversamos hoje aqui na aula foi a difusão simples, a facilitada e o transporte ativo. A difusão simples, ela acontece a favor do gradiente de concentração, ou seja, do mais para o menos concentrado, e ela também é passiva, sem gasto de energia. A difusão facilitada também consiste em não gastar energia e ela também vai a favor do gradiente de concentração. Porém, na difusão facilitada nós temos o auxílio de quem? Das proteínas carregadoras. E agora, por último, o transporte ativo, ele é o diferentão da história. Ele vai contra o gradiente de concentração, vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. E também não podemos esquecer que o transporte ativo, ele é ativo, ou seja, ele gasta energia. Bom, pessoal, a nossa aula de transportes não acaba por aqui. Existem outros tipos de transporte, mas para o vídeo dessa aula não ficar longo, eu resumi esses 3 transportes primeiramente para a gente conseguir absorver um pouco melhor. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de outros transportes por membrana. É isso, pessoal. Foi um resumo, mas um resumo claro desses 3 tipos de transporte. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação para que você não fique por fora de nenhum vídeo aqui do canal. Pega o seu caderno, faça as suas anotações e isso só depende de você aí em casa. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo e tchau!